Vini Júnior está cumprindo uma função impressionante, levantando a sua voz contra o racismo. Na verdade, o que o racismo faz é dizer qual é o lugar que o negro deve estar e que postura o negro deve ter, inclusive dentro do esporte. Essa é uma das facetas do racismo, dizer qual é o nosso lugar e qual deve ser a nossa postura, via de regra de acomodação, obediência, submissão, docilidade. O Vini quebra a expectativa racista sobre o seu corpo e o seu comportamento. Ele para os jogos, ele vai até o juiz, ele aponta o dedo em direção à torcida. Ele quebra a lógica desse silêncio da branquitude que vai normalizando o racismo. Então, ele não cumpre a expectativa que o racismo tem sobre um atleta negro. Vai lá, joga bola, faz gol, dribla, ganha título e fica quietinho. O Vini Júnior não fica quietinho. Até por isso, o ódio a ele está cada vez mais ampliado e direcionado, justamente também por sua posição de não aceitar calado esta violência racista. Então, toda solidariedade ao Vini Júnior, mas temos que ampliar essa reflexão. Ele não pode se tornar um herói. Ele não tem que se tornar um herói. Essa tem que ser uma luta de toda a sociedade. Cada vez mais treinadores se posicionando, jogadores se posicionando, diretores de clubes se posicionando. Cadê os patrocinadores da La Liga? Foi a 10ª ação racista contra o Vini Júnior. E porque grandes patrocinadores até agora não se pronunciaram, que financiam a Liga Espanhola e ganham dinheiro com a Liga Espanhola. E o pronunciamento recorrente do gestor, do representante, do presidente da La Liga. Então não dá para colocar sobre o Vini toda a responsabilidade de agir contra essa violência, que é uma violência contra ele, uma violência contra o povo negro, e o racismo, historicamente, no passado e no presente, produz muita dor, muito sofrimento e morte. Então, solidariedade ao Vini, mas também uma palavra dura, de cobrança à La Liga, aos patrocinadores, muito correta a posição do presidente Lula, da Aniele, do Itamaraty, e que seja em nome do Vini Júnior e em nome de tantas pessoas que sofrem no nosso cotidiano a violência racista e sequer vão ter o holofote e a possibilidade que o Vini tem de reagir e colocar a sua voz e a sua revolta no mundo. Mas vamos lá, solidariedade a esse companheiro. Deputado, deixa eu aproveitar e trazer o Gessé para a nossa conversa também, que a gente também quer te ouvir, Gessé, e só uma atualização aqui também. O Vini tem pelo menos 9 denúncias no Ministério Público que já foram feitas de ataques racistas a ele. E 7 dessas acusações foram arquivadas. E uma delas, gente, dizia o seguinte, que foi a justificativa, né? Que o xingamento que ele ouviu no estádio durante o jogo era inapropriado, sim, mas que fazia parte da comemoração do futebol. Esse foi um dos argumentos para o arquivamento de uma das ações contra racismo que ele teve. Gessé, bom dia. Vivian, só incluindo, e um bom dia para o Gessé também, o posicionamento dos clubes espanhóis, inclusive do Valência, é chamar o que acontece de ofensa. Isso. E não é ofensa, gente. Ofensa é falar que você é feio, é falar que você é barrigudo, é falar qualquer coisa sobre você que não atinja sua raça, sua orientação sexual, sua identidade de gênero. O que aconteceu com o Vini Júnior é racismo. Só para o Valência aprender o que aconteceu. Gessé, desculpa só fazer esse adendo, é só porque é importante como a Espanha, os jornais espanhóis e os clubes têm se posicionado em relação a isso que aconteceu com o Vini. Bom dia, Gessé. Bom dia. Bom dia, William. Bom dia, Vivian. Bom dia, Eduardo. Bom dia, o pastor Henrique aqui do meu lado. Bom dia, os nossos amigos. Quer dizer, eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, Vivian, que quer dizer, depois William também. Né? Quer dizer, a gente tem aí, quer dizer, eu também fiquei muito contente com a atitude de estadista do Lula. Ele transformou a questão em uma questão de Estado, né? Ou seja, e isso é extremamente importante, porque isso vai, quer dizer, isso fez com que houvesse reações, etc., conscientização e tal, né? Agora, uma coisa
muito importante da gente ver isso, porque o Vini é um ídolo, né? O Vini era o cara, era o jogador da seleção que eu sempre gostei mais, por exemplo. E eu não sou o único e tal. Ou seja, ele é um ídolo para muita gente, né? E ele conseguiu, né? Quer dizer, e ele reagiu de um modo, como o pastor Henrique havia dito antes, né? Que não foi de medo, não foi de aceitar, ele jogou isso, quer dizer, que foi, inclusive aconteceu a mesma coisa com o zagueiro alemão negro Rüdiger em um outro jogo. Rüdiger foi, inclusive, lá e peitou a torcida, etc. Né? Quer dizer, então você tem aí um contexto que não é um contexto onde isso seja aceitável. Né? Quer dizer, para um cara como o Rüdiger, como um alemão, ele sabe, se isso acontecesse no estádio alemão, né, a torcida inteira iria presa, ou algo assim, né? Quer dizer, alguma coisa, alguma comoção muito importante iria acontecer. Na Espanha, né, isso não acontece. A Espanha tem um passado franquista, de fascismo, que ela nunca discutiu, etc, etc. Agora, um ponto importante da gente lembrar isso acontece no Brasil o tempo inteiro e a gente só se toca quando isso acontece na Espanha, etc. e tal, entende? Quer dizer, que é algo absurdo. Quer dizer, o que a torcida do Corinthians fez no jogo contra o São Paulo, né? Entende? Quer dizer, xingando a torcida, quer dizer, com cantos homofóbicos, etc. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma disso, né? Nesse pré-julgamento que você faz da orientação sexual de alguém, como se fosse uma coisa que implicasse que a pessoa seja covarde, etc., e coisas do tipo. É exatamente isso que acontece com o negro, né? Você vai restringi-lo aí vai retirar a sua humanidade, né? Um processo de desumanização. Né? E isso é muito importante. Quer dizer, o que é que acontece? Isso é que eu acho importante a gente perceber. O que é que acontece com quem recebe uma ofensa racista? Né? Como você já recebeu aquilo milhares de vezes, né? Você ou se acomoda àquilo, né? E você vai oprimir, né? Vários que estão naquela mesma situação, que você quer se sentir, mesmo que seja ilusão, né? Fora disso, é o que faz com que, por exemplo, e o pastor Henrique vai saber disso, que com que muitos negros evangélicos, quer dizer, negros que não são evangélicos também, mas muitos são evangélicos, né? Quer dizer, fazem essa, enfim, tem uma atitude de criminalizar o negro, não pela coisa do racismo, que Bolsonaro sempre negou, e o povo brasileiro nega, mas transformando o negro em criminoso, etc., maconheiro, bandido, etc., e apoiando coisas do tipo. Né? A outra forma é quando isso se transforma em raiva. Não é isso? E aí a pessoa vai ter uma atitude de beligerância que, no fundo, é uma autodefesa. Né? Mas essa raiva vai estar nele. Essa raiva vai de algum modo, envenenar o contexto social como um todo. É isso que eu acho, que a gente precisa compreender com essas questões aí do racismo, da homofobia, etc, etc. Né? É você negar ao outro a humanidade dele e ele vai reagir dessas duas maneiras. Né? Ou se transformando em um algoz, ou reagindo de um modo, né, que não é o modo como o Vini reagiu, né, e que vai também, né, legitimar que o racismo continue. Né? Então, eu acho muito importante isso que está acontecendo, que esse caso com o Vini, né, quer dizer, uma sociedade acorda para essas grandes questões exatamente a partir de casos que são isolados. Né? Tem a coisa do Martin Luther King em Selma, nos Estados Unidos, que foi o grande ponto de virada, né, para a questão dos direitos civis nos Estados Unidos. Ou seja, é extremamente importante que esse caso do Vini não fique isolado, né? Quer dizer, que ele se transforme numa tomada de consciência e tal. Né? E eu acho que Lula, no poder, ajuda isso muito. Tal, né? Agora, a gente tem que também
perceber, isso acontece no Brasil o tempo inteiro, muito especialmente no sul do país, isso acontece sempre em Curitiba, Porto Alegre, a torcida do Grêmio, a torcida do Atlético Paranaense, vamos dar nome aos bois, isso acontece no país inteiro, mas lá acontece mais, etc. Ou seja, tem uma questão que ninguém toca nela entre nós, né? E se nós não fizermos, o Corinthians tinha que ter perdido, eu tenho uma enorme simpatia até pelo Corinthians, né? Mas o Corinthians tinha que ter perdido os 3 pontos, tinha que ter perdido o mando de campo por várias rodadas. É inadmissível que aconteceu, né? E esses fatos são fatos todos que remetem a uma coisa que é comum entre nós, né? Ou seja, numa sociedade conservadora, racista, homofóbica como a nossa.